vamos começar. Mas ensina do quê? É Que claro é que a é. partir do momento em que tens que... Bem, vou aqui sacar da cena. Epá, devíamos ter o PowerPoint, não é? Esse é que é. Não. Vai começar. Vai começar, Vai. é agora. São, bem-vindo ao Abacate Cósmico, Obrigado o pelo meu, convite. o meu podcast. Este será o episódio número 1, porque os outros episódios foram episódios experimentais. Apresenta-te. Epá, é assim um bocado formal. Sou a Conceição Ferreira e sou amiga do João Guerra, não é? Que é o apresentador do Abacate Cósmico. E sou leitora voraz, não é? Além disso, além de outros hobbies que tenho, também sou escritora e trabalho na Câmara de Leiria. Sou explicadora de matemática e pronto, e sou uma pessoa, não é? Pronto. Além disso tudo. Eu quando te convidei, como te falei, tipo, a temática seria a literatura, né? Visto que é o teu hobby e a tua paixão. Pronto, basicamente vou fazer perguntas mais relacionadas com literatura. E vou-te fazer já a primeira pergunta. Olha, o que é que vai dizer? Então vai. Se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? E quem gostarias que escrevesse prefácio? Quem eu gostaria de escrever sobre prefácio não está vivo. Deixa ver, uma das pessoas vivas, se calhar o Miguel Sousa Tavares, que é um escritor que eu admiro muito e é uma pessoa que, pronto, a escrita dele realmente é intocada e admiro muito. Agora, o título de um livro é a coisa mais difícil, não é, de avaliar. Qual seria o título? Sei lá. Uma experiência maravilhosa. Eu nunca pensei que dissesse Miguel Sousa Tavares, porque sei lá, pensei que ias dizer alguém tipo que te conhecesse bem. Alguém que me conhecesse Pois, bem. para escrever o prefácio de um livro, sei lá, bem, não terá de mas ser também, não é? referia-me ao tipo de escrita, não é? Referia-me ao... Pronto, à tipologia daquilo que eu gosto de ler. Uma pessoa que me conhece bem, um amigo, não é? Pois, pensei que ias dar uma resposta assim desse género. Um amigo que me conheça bem, se calhar tu podias escrever o prefácio, talvez. Ok. Pronto. Vá, mais, chuta. Continuando. Eu tenho ideia que a tua infância foi passada lá em Castelo Branco. Sim. Pronto. Tens memórias, deves ter, da tua infância, boas e más. Tenho. Quais são as tuas memórias mais remotas, mais longínquas, vá lá? As minhas memórias mais longínquas, olha, eu tenho memórias de quando tinha menos de 2 anos de idade. A minha mãe dizia que era impossível ter essas memórias, mas eu tenho. A memória mais antiga que eu tenho sou eu no berço. Certo. E lembro-me da minha mãe estar a falar comigo e eu a bater palmas, portanto é uma memória muito antiga. Sei lá, tenho a memória do primeiro dia em que eu cheguei pela primeira vez à escolinha, ao infantário. Primária. Lembro-me perfeitamente da minha mãe de lá ter ido levar e de me lá ter deixado. Sei lá, tenho recordações no infantário, tenho recordações na escola primária, isso tinha que ter. Recordações na AMA, tenho muitas memórias de lá, muito boas. Tudo em Castelo Branco. Tudo em Castelo Branco, sim. Eu acho que também tenho, acho que me lembro do meu primeiro dia de escola primária também. Lembras-te? Eu acho que sim, deve ser daquelas cenas que toda a gente lembra porque é um impacto, é a nossa sim. primeira grande mudança na vida, não é? Porque vamos tipo a um mundo totalmente novo. Eu lembro-me do primeiro dia de escola primária, o meu pai me ia levar, vivíamos nos Calos de Cima e a escola era em Alcaíns. Ficamos a meio do caminho, algures, passamos uma paragem do comboio, não é? Passamos uma estação de comboio, ficamos parados imenso tempo enquanto o comboio passava. Lembro-me disso em memória e tive ali uns 10 minutos à espera que o comboio passasse. É a memória que eu tenho no primeiro dia de escola primária. Mas que ias para a escola? Sim, porque, a dada altura, a Estrada Nacional, entre os Calos de Cima e Alcaíns, passava pela linha do comboio, estás a ver? E então tivemos parados ali imenso tempo enquanto o comboio passava. É a memória que eu tenho. Das memórias que ficou, é incrível. Das memórias que ficou, tipo, na nossa memória, não é? É. Bem, continuando, vou consultar aqui a minha cábula. Vá lá. Pronto. Então, um título para a tua vida, não é? Não arranjaste assim um título? Não, mas isto não tem que estar cingido a títulos. Pronto, ok. Pronto, a vida tem tem tido muitas peripécias, não é? Isto não está cingido numa cápsula que tu digas assim, é isto, não é? Podia ser A uma vida é cena muito tipo, vaga, é muito ampla. Podia ser tipo
o chilrear do passarinho, qualquer coisa. Podia. Como tu, uma vez me disseste, né? Que o Fernando, acho que foi o Fernando Pessoa que disse que vale a pena acordar só para ouvir o barulho dos pássaros. Sim, Pronto. entre outras pessoas, não é? Não. Pessoas queridas também. Pronto. O autor te identificas mais e com a maneira de pensar e com a maneira de ele escrever. Tens algum autor assim? Tenho. Queres falar sobre ele? Quero. Então fala. Olha, tenho o meu querido Charles Dickens, pronto, que era o tal autor que escreveria o prefácio se eu tivesse que escolher alguém, não é? Assim, de forma passional. Eu tenho esquecido o pormenor que não me conhece, mas passar-me a conhecer. Por esse facto, por gostar tanto da escrita dele, foi o autor de quem eu li mais livros. Eu tenho que olhar para onde? Para ti ou para onde? Não olha para onde tu quiseres, ok. isto é... Foi o autor de quem eu li mais livros e identifico-me com a escrita dele porque é uma escrita, primeiro, não é maçuda, não é aquela escrita descritiva, chata, não, leva-te de volta à época, ou seja, é retrativa, tu consegues perceber aquilo que ele te quer exatamente dizer com uma precisão, uma perspicácia espetacular. E ele tem uma característica que eu ainda não consegui encontrar em mais nenhum autor, é a capacidade de ver o bem nas pessoas e de fazer justiça com a própria história, e é isso que eu procuro na escrita. Mas, por exemplo, como é que tu achas que te apareceu a escrita na tua vida? A escrita, e quando das coisas, a mesma coisa é a maneira de nós estarmos entretidos, para não pensarmos, né? Isto é um entretenimento. Como é que apareceu a escrita na tua vida? Que podia ter sido podia ser pintura, podia ter sido outra coisa, mas foi escrita. Eu desde que me lembro, a minha mãe perguntava-me o que é que tu queres ser quando fores grande? E eu, dizia que quero ser escritora. Não sei, era uma coisa que eu tinha em mim. Não foi o percurso profissional que segui, depois estudei, não segui a área de humanidades, segui a área de ciências, a parte do raciocínio mais aritmético foi o que ficou desenvolvido e também de alguma forma nunca consegui anular a parte imaginativa e o gosto pelas letras, mas ficou de certa forma latente. Mas o dia realmente em que a escrita e a poesia surgiu, foi a primeira vez que eu li um poema, que eu requisitei um livro de poesia da minha querida Natália Correia, que eu tenho aqui um livro, aliás não foi este que eu requisitei, foi outro, mas tenho aqui para mostrar. Esta é a antologia poética da Natália Correia e realmente foi uma autora que me despertou muito interesse logo desde a primeira vez que li. Requisitei este livro, aliás, como eu fiz no coletivo de poetas, que eu fiz a descrição da primeira vez que eu li um poema e que gostei. Requisitei um livro dela na biblioteca da Escola Amato Lusitana em Castelo Branco. Certo. E então vim ler para o recreio e gostei muito. Pronto, não sei se vale a pena, mas quem tiver curiosidade acho que ganha muito em ler um poema dela. São poemas grandes, alguns poemas vão buscar uma realidade que não é a nossa realidade, mas que de alguma forma é mitológica. Eles vão buscar a mitologia antiga. Estava aqui à procura de um poema com que me identificasse, mas foi a Natália Correia, foi a primeira autora que me levou para o mundo da escrita. Ok, porreiro. O que é que sabes da vida dela? Eu sei que ela foi deputada durante muitos anos pelo PST e era na altura, não é? Estamos a falar num Portugal que existia, que era muito, em que as pessoas eram iletradas, em que havia uma taxa de analfabetismo muito grande, em que a mulher era delegada para segundo plano na sociedade. Ela era, de certa forma, ativista e acabava por destacar o papel da mulher na sociedade e por ter essa voz feminista. Ela era feminista, mas numa altura em que se fazia todo o sentido, não é? Em defender os direitos das mulheres, quer dizer, não estou a dizer que hoje em dia não faz, não é isso. Mas na altura fazia todo o sentido. Certo, ok. Tanto que ela tem um livro que é Mátria. O que é Mátria? É pátria, mas no feminino. Certo. Ou seja, são as mulheres retratadas no plano do país, não é? De um país que era dominado por homens. E depois também tem os temas do amor. Não vale a pena estar aqui a declamar um poema inteiro, mas eu queria encontrar um poema dela que eu tenha gostado. Mátria. Mátria. Não conhecia. Sim. Eu vou ler um poema do Mátria. Posso ler. Sim.
Poesia, em cujo ouvido o mundo, o marulhar da origem escuta. Mais não és que saber isto sobretudo, se o meu seio é uma flor na boca, do amado que na mesa do meu ventre os castiçais acende da naíta, e num clarão de esmeraldas surpreende ser jorro de água da mulher que a Deus afita. O amor inventado, o meu corpo num lugar onde não se morre, carnal ninho do espírito, mensageiro da origem, palpitação de um ponto no crânio do cristal do meu amigo. Pronto. Ok. É isso. É isso. Está bem. Podemos continuar? Podemos. Pronto. Fui fazer aqui umas pesquisas sobre literatura, cheguei à conclusão que O Pequeno Príncipe é o livro mais traduzido sim, do não mundo. não me espanta. Sim. A obra infanto-juvenil de Antoine Saint-Exupéry foi traduzida em 382 países. É uma catana. Presumo que já tenhas lido. Queres fazer aí o que te lembras da história? Porque eu já não tenho as recordações, eu sei que li, mas já não me lembro muito bem da história também. Eu nunca li isso até ao fim da minha vida, foi na escola que nós interpretamos a obra, mas eu não tenho memória de ter lido isso até ao fim. Eu também já não me lembro da história, porque eu fiquei assim naquela, tipo aquilo. Sei que ele foi para um planeta, sim, o rapazito, e depois já a uma certa altura cá tipo um desenho, não sei, também não me lembro bem da história. Pensei que tipo isto era uma cena que estivesse bem presente na tua memória, não. Não, mas está porque há ou seja, há uma parte que ele caminha no deserto e que se encontra com várias personagens, Tal e qual, não sim. é? Estou-me agora a lembrar. Ele Um piloto, não é? E encontra uma cobra. A cobra é? também. E que empreende vários diálogos no deserto. Ou seja, ele tem uma espécie de encontro com ele próprio, não é? Com a verdade no deserto. Talvez. E também Jesus sofreu tentações no deserto, não estou aqui a fazer um paralelismo, não, atenção, mas eu acho que de certa forma o autor, inconsciente ou conscientemente, pegou também um bocadinho nas tentações que Jesus sofreu no deserto. Mas aqui o plano é mais o sentido da vida, são mais as questões humanas, mais as questões motivacionais, não é? Porque hoje o príncipezinho é utilizado por oradores que fazem aqueles discursos motivacionais, etc, etc. Okay. É a ideia que eu tenho. Eu sei que havia uma cobra, isso é que eu tenho Havia uma cobra, deixa eu ver. O teu autor contemporâneo favorito? Autor contemporâneo favorito? E pá, ele faleceu há pouco tempo, até é triste falar. Eu tenho aqui um livro dele. É o Da Sombra do Vento. É o Zafón. Espanhol? É espanhol, sim. Eu sei que há bons autores portugueses, mas por acaso tenho aqui um livro dele, que é a Marina, que é a história de uma menina de 15 anos, ou seja, no fundo, ele encarna uma personagem também adolescente que se apaixona por uma menina e que o leva a uma aventura e a descoberta do mundo que ele... Ou seja, nos romances do Zafón nós entramos num mundo mágico. Certo. Ou seja, um mundo mágico que se rege pelas leis terrestres, não é? No fundo, não é um mundo mágico, não estamos a falar de fantasia, não é Senhor dos Anéis. Se bem que eu gosto bem do Senhor dos Anéis. Mas no fundo tu entras sempre numa aventura povoada de personagens do mundo real, nunca nos desligando daquilo que são as leis, não é? Do mundo real, mas a dada altura entramos no mundo de imaginação e depois as coisas fazem assim um bocadinho nos contornos. Assim lá, ele é o escritor da tetralogia Da Sombra do Vento, em que temos alguns romances que são, têm como pano de fundo a Guerra Civil Espanhola, ou seja, começa com uma base realista, estás a ver, terrestre, mas depois a dada altura aparece uma biblioteca, que é uma biblioteca que não existe, não é? Que é características completamente inverossímeis, não faz parte do mundo real. E depois a dada altura o romance estende-se durante 4 livros, a estrutura é muito complexa, as personagens vão aparecendo, aparecem personagens as mais variadas, como o diabo, como anjos, etc, etc. Eu gosto muito desse tipo de literatura. É a literatura mesmo de... Leste este livro? Há quanto tempo? Tens ideia? Aí há 2 anos. Não, 2 anos não, 1 ano. Ou seja, isso é um livro em que ele conhece a Marina, não é? Certo. Ele está numa escola, está a aprender
está a tirar, sei lá, o 9º ano, 12º, está a tirar um curso e foge e conhece uma menina que vive numa casa que é tipo uma casa assombrada, vive sozinha com o pai. É muito baseado assim, é sempre na elite burguesa da sociedade espanhola. E vai-se apaixonar por essa menina. E vai-se apaixonar por essa que menina. vive na casa assombrada. Que vive na casa assombrada. E a menina está cheia de traumas. Não, a menina entra com ele num universo mágico em que eles depois entram, é como se fosse não é um portal dimensional, mas é uma realidade em que encontram um sítio onde há fantoches torturados, as coisas perdem assim um bocado a noção daquilo que são as leis da realidade. Isso é uma cena da cabeça deles ou é uma cena que existe? Não, acontece, ou seja, há um sítio onde há determinados fantoches e não só, e que acontecem outras cenas de tortura, e pronto, entram no mundo irreal que depois os permite descobrir aquilo que foi, no fundo, está ligado às circunstâncias da morte também. Eu também já não me lembro bem do livro. Certo. Já li tantos livros depois disso. Mas achas que o livro tem assim uma grande mensagem por trás ou não é por isso? É uma história? Não, é uma história, é uma aventura que ele tem, porque quando eu procuro ler, quero uma aventura, quero viver uma coisa que eu não vivo no meu dia-a-dia. Certo. A cena é que, tipo, há livros que os autores escrevem e depois têm 1001 interpretações, não é? Sim. Eu estou-me a lembrar daquele da metamorfose, falámos nisso. Do Kafka, sim, que ele acorda que parece um bicho. Tal e qual. Eu me lembro de falar com a minha professora de filosofia e depois há interpretações de aquilo que todos nós, e faz algum sentido, não é? À altura da vida sofremos uma metamorfose, não é? Mudamos e não sei o que. Sim, é um bocadinho. Era isso para. Reflete sobre isso. As grandes mensagens. Era a grande mensagem para algumas pessoas que interpretam dessa maneira, era a grande mensagem desse livro. A questão é que há livros que calhar nem têm grande mensagem, né? São escritores a escrever porque aquilo é o processo de eles estarem na vida, o processo de criação. Sim. No caso do Zafón, ele incide muito sobre aquele período da história espanhola, não é? Do pós-guerra, por isso é que é um autor contemporâneo, mas no fundo ele também, as narrativas dele remontam sempre 20 ou 30 anos, ou até mais, não é? Relativamente ao período em que ele escreve. Incide sempre sobre essa fase da história e cinge muito àquela elite burguesa em decadência, as casas assombradas, que eram dos antigos ricos, porque ele tem um pensamento claramente de esquerda, não é? E que acaba sempre por descredibilizar aquilo que são os burgueses, os ricos, quem ganhou, quem lucrou com o império que foi um império franquista, não é? Estamos a falar de uma Espanha que viveu uma ditadura muito pior do que a ditadura portuguesa. E é sempre esse o pano de fundo, só que depois entra ao universo, não vou dizer fantasioso, mas pelo menos é mágico. Isso é que me cativa nos livros do Zafón. Certo. Pronto, eu tinha-te falado para trazeres uns livros, um livro ou dois que gostasses, vejo que trouxeste uma carrada deles. Olha, fala aí um bocadinho do livro que queiras falar. Fala, estás à vontade. Então, olha, sei lá, vou começar. José Tolentino Mendonça. Pronto, este é um autor católico, certo. Como sabes, eu sou católica e gosto, leio a Bíblia, não é? Nunca li a Bíblia toda. Calculo que estes livros têm uma espiritualidade mesmo assim acima da média. Sim. Olha, este livro ele escreveu para as monjas que estão enclausuradas, porque há pessoas que vivem vidas de clausura, não é? Por escolha. E ele foi numa viagem e tinha empreendido um retiro, não sei se estou aqui a fugir à verdade, estou aqui a cometer algum engano ao estar-me a referir a ele assim. E então ele escreveu um livro que isto basicamente são estrofes com 3 versos, não é? Certo. E dedicou-as às monjas quando foi numa viagem ao Oriente. Basicamente eu li este livro. Olha, um dia foi aqui à lareira, um dia de chuva, que eu vim do trabalho super estressada. Isso até foi bem, se for só assim. Aqui à lareira, ouvir a chuva cair, a ler este livro, com uma mensagem bonita, uma mensagem leve. Ele quis, no fundo, narrar a viagem que ele teve ao Oriente, à China, à Índia, não sei onde é que ele foi, de uma maneira suave, mas ao mesmo tempo quis oferecê-la às monjas. Pronto, é isto que ele faz neste livro. A vida monástica é uma forma de nudez, que não se envergonha de si.
Eu acho que ele está a dizer que a vida simples, não é? A vida monástica é uma vida altamente simples, daí a nudez. Não se envergonha se é o que interpreta isto. Também não vejo aqui grande mensagem que tu interpretas aqui. Não, mas tu tens que ler que isto é tudo corrido. Tens Certo? que ler tudo Então, mas isto estão todos início. interligados? Sim, isto é tipo uma história, isto é uma corrente de poemas. Ok. Toda a noite o gelo tombou com o ruído dos sonhos quebrados. Este escreve para o público, este. Sim. Eu sei que ele tem lá. Sim, Quer dizer, há ele uns já tempinhos, foi- agora não sei. Ele já foi e agora foi nomeado, não é o Cardeal Patriarca? Qual é que é a função? Tem uma função de Acho relevo que na não é igreja, este. Não sim. sei. Acho que não é este. Foi destituído o anterior, agora era o anterior bispo das Forças Armadas e ele agora também tem uma posição de destaque na igreja. Esta é bem profunda. A verdadeira ciência da santidade é viver sem porquê. Vivermos sem um propósito é a melhor coisa que um gajo tem na vida. Sim, mas numa essência mais profunda, à luz daquilo que é, pronto, a ideologia da santidade católica, mas sim. Ou seja, é viver sem interesse, sem segundas intenções, é dar-nos ao outro, é viver só por fazer- viver e olha. é fazer aquilo no fundo que é o propósito de Deus. Capa. Ruído estranho sobre o telhado, Deus está vazio de todas as suas obras. Queres aí avançar com outro livro? Quero. Vai. Olha, pronto, um poeta que eu gosto muito, que é o Pablo Neruda. Lá está, mais uma vez, literatura espanhola. Até parece que não temos poetas portugueses. E pá, e este homem, ele deve ter sido uma pessoa que teve assim umas paixões loucas. Ele amou muito. Pablo Neruda. Pablo É Neruda. o tal que há um filme muito conhecido que foi escrito por ele, O Carteiro. Foi. Não toca duas vezes. O Carteiro toca Com o Jack assim. Nicholson escreveu Talvez, não sei. Ele Sei. não foi ele que escreveu. Ai, não faço Se calhar ideia. estou a dizer, deixa-me ver. Não, esse aí foi Stephen King. Não. Se calhar estou a dizer Vê aqui lá. uma barbaridade. O Carteiro de Pablo Neruda. Eu sei que há qualquer coisa assim. Ah, então espera, isso o carteiro não toca duas vezes é de Stephen King. O acho Carteiro eu. de Pablo Neruda. Que é aqueles. Há um livro que é O Carteiro de Pablo Neruda, exatamente. Pablo Neruda passa a viver em uma pequena mesmo. ilha italiana e há tanta correspondência interessada ao escritor que Mário, até então seu desempregado, é contratado como carteiro. Mas pronto, fala desse livro, sim. Ah pá, falar deste livro. Isto aqui é um compêndio de poemas. Este livro aqui é 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Basicamente faz uma compilação de 20 poemas dele e depois a canção desesperada, que é também uma canção de amor, não é? E os poemas de amor do Pablo Neruda são qualquer coisa. Isto é... Epá, quem nunca amou, quem nunca teve uma paixão ardente, percebe aquilo que é ter uma paixão ardente se ler um poema dele. Sei lá. Vamos lá ver. Caralho, Mas isto já são estou com- poemas, ou seja, ele olha para o amor e olha para a pessoa amada com uma reverência que é tão genuína e ao mesmo tempo epá, é tão bem trabalhada, é tão bem urdida que isto até custa ler. Para o meu coração o teu peito basta, bem? Isto vai de encontrar aquilo que eu disse. Para a tua liberdade bastam as minhas asas, da minha boca chegará até ao céu o que sobre a tua alma adormecido estava. Isto é de uma profundidade, é de uma beleza. És em ti a ilusão de cada dia, chegas como o orvalho às corolas, minas o horizonte com a tua ausência, eternamente em fuga como a onda. Minas do horizonte que a tua ausência. Eu disse que cantavas ao vento como os pinheiros e os mastros, como eles, és alta e taciturna, e entristeces de repente como uma viagem. Ou seja, isto não precisa ter rima, a métrica nem sequer está definida, Certo. é uma escrita, é verso branco, epá, mas as palavras estão tão bem escolhidas que qualquer pessoa acho que passa a gostar de ler poesia. Isto ainda continua. Acolhedora como um velho caminho, povoam tecos e vozes nostálgicas. Eu acordei às vezes e migram e fogem pássaros que dormiam na tua alma. Pronto. Parece bem. Mas é triste. Pronto, então estes livros, ao fim e ao cabo, são todos um bocadinho de ti, né? É, sim. Pronto, eu, tipo, no meu crescimento não tive assim esta relação com os livros. Alguns, depois poucos. Minha foi mais música, né? A tua cena é mais livros. É, mais livros, mas também gosto de música, atenção, Certo, também ouço certo. muita música, mas é mais os livros, porque um livro, eu acho que isto é uma coisa muito importante para que toda a gente perceba, é diferente de um filme no aspecto em que, eu não estou aqui a desvirtuar a sétima arte, não é isso, um livro
conta-te uma história, mas além de contar uma história, leva-te pela mão. O que é que eu quero dizer com isto? Um livro faz-te criar a tua própria imagem, o teu próprio cenário. No fundo, o guião para o cenário está lá, mas és tu que o escolhes, a teu belo prazer. E as personagens que o autor te sugere, ou no caso da literatura, no caso da poesia, os versos e as rimas que vêm até nós, não é? Acabam por ficar, no fundo, ao critério daquilo que é muito subjetivo, daquilo que nós queremos colocar lá, no fundo, os sentimentos. No caso, estamos a falar, não da poesia, mas da prosa, mas falando de um romance, não é? Eu escolho o cenário que eu quero. As personagens que me são sugeridas, eu também as vejo claro. com a cara que eu quero, não é? Sim, estás a dar espaço à tua imaginação. Exatamente. Para imaginar, para criar, sim. Exato. Sim, claro. Sim. Ou seja, e acabas por criar caminhos que só tu são teus, é uma coisa muito própria, só tu conheces. E a dada altura, és confrontado com situações do dia-a-dia e lembras-te, sei lá, de um livro que leste, do cenário que tu criaste na tua mente, esta parte da imaginação a trabalhar, da personagem X, Y, Z, com que tu te identificaste uma parte muito íntima de ti, mas ligaste a elas. Isto tudo o que a gente consome, seja literatura, seja cinema, seja... acaba por nos influenciar. São partes de nós, né? Se calhar há aqui, imagina, tu lês uma frase ou outra que te marca. Sim. Passado 2, 3 semanas, um ano, não seja o que for, estás num certo contexto e vais buscar uma frase que leste. Sim. A memória é muito assim. É perfeitamente, mas no caso de leres, não falando de poesia, mas de prosa, atenção que eu não estou aqui a dizer que a prosa é melhor que a poesia, não é isso, mas a prosa, um autor que te marca, um livro, que te toque mesmo, tu lembras-te dele sempre. Olha, há um livro, eu não sei o que é que este livro tem, eu trouxe-o porque realmente eu acho que este livro é extraordinário e marcou-me para sempre, e já estive a ler em fóruns na net sobre este livro, mais pessoas se sentem como eu, que é um livro do Richard Zimmler. Onde quer que ele esteja, aproveito para dizer que este livro foi o melhor livro que ele escreveu. Não é a desvirtuar os outros, mas realmente é extraordinário. Isto é uma história passada na Idade Média de um assassinato. Certo. É um assassinato de um místico cabalista judaico. Cabalista? É um cabalista, por isso é que é o último cabalista do O que é um cabalista? Cabalista é o guardião da Cabala. A Cabala é um livro místico do judaísmo. Um livro, ou seja, eles têm vários livros místicos, mas o livro misticismo judaico por excelência está na Cabala. E este senhor era, segundo aqui a narrativa, e eu gostava de falar um bocadinho sobre isso, ele era um guardião por excelência dos rituais judaicos numa altura de perseguição. Dom Manuel I decretou a morte de todos os judeus, estamos a falar no século XV, XIV, do reino, não é? Porque na altura os reis católicos de Castela queriam fazer aliança com este rei, e inclusive chegaram a fazer mais tarde, e então ele, para ficar bem visto, decidiu matar os judeus todos, eles sofreram perseguição. Certo. E este livro relata exatamente essa época, e basicamente o autor, que é o Burquê Jarco, fala do tio dele que acaba por ser morto em circunstâncias muito estranhas, e ele investiga, e então é a história da investigação do crime, desde o local do crime, e depois espalha-se por todas as ruas de Lisboa. Mas isto é numa perspectiva tão vivida que eu ainda hoje acho que efetivamente o relato, que isto é num âmbito ficcional, atenção, que no início do livro o autor diz que se baseia para escrever um livro, um relato, que era um diário, não é, deste jovem. Eu acho que isto é verdade, porque o livro é tão genuíno, é tão vivido na primeira pessoa. Richard Zimmler. Mas isso não é português. Richard Zimmler não é um nome nada português. Eu acho que ele é inglês. E estava cá a viver e escreveu o livro. E ele está cá a viver há muitos anos, sim. Está, sim. Sim, estava e está. Eu acho que ele está cá a viver, ele já escreveu vários livros. Ele escreveu isto foi A escrito... Sétima Porta. Ok, pronto, ok. É assim, isto no início do livro ele diz que encontraram um manuscrito, será não esse autor. Zimmler será um historiador, não é? Sim, ele também foi faz ao passado muito trabalho. fazer muito trabalho de investigação. Sim, ele é judeu e também faz este tipo de pesquisa histórica, vai buscar informação, pronto, semita, não é?
desde das autoras mais antigas até às mais recentes. E depois isto é muito giro, tem um glossário. O livro está em muito mau estado por causa certo. das casas onde eu tenho vivido, que é umidade por todo um lado. Mas pronto, tem um glossário dos termos mais utilizados. Isto aprende-se imensa coisa sobre a religião judaica, imensa coisa. Isto é de fora, não é? Sobre a religião judaica, acho que só percebe mesmo quem está lá dentro, quem é mesmo judeu. E são coisas muito giras, é sempre bom saber não ocupa lugar, sei lá, desde as obras principais do judaísmo, há alguns rituais, etc. Pronto, mas é um livro muito giro para ler. Quem quer viver uma aventura, aconselha-se. Pronto, tens assim alguma pergunta que gostavas que te fizessem, não? Uma pergunta que eu gostei. Sim, uma pergunta que tu gostavas assim mesmo responder, não tens? Uma pergunta? Não Sei tens. lá, não. Não, está bem, Não. está bem. Não sei. Eu por mim, olha, já estamos com 31 minutos, por mim podemos, queres falar mais de alguma coisa, de algum livro? Ah pá, falei muito. Não. Vamos regravar tudo outra vez. Aí é não com ficou cantando. bem. Não. Queres falar mais de algum livro que curtes? É para tantos, sei lá. Poesia, olha, Fernando Pessoa, Eugênio de Andrade, Mário Cesarini. Certo. Mário Cesarini é um grande poeta. Mário Cesarini é do melhor dos melhores. Isto é poesia a metro. A metro, mas não é da perspectiva de ser... Mas como é que é a tua... Como é que eu tenho a explicar? Como é que é o teu ritmo de leitura? Tu todos os dias lês? todos os dias leio qualquer coisa, sim. Mas, por exemplo, agora estou a ler este livro. Sinceramente, então estou a gostar muito. Este aqui do Ken Follett. É. Mas, leio, sei lá, no fim de semana sou capaz de ler 5 ou 10 capítulos, depende também dou aulas, também, isto depende do tempo que eu tenho. Às vezes durante a semana também leio um bocadinho, a hora do almoço, depois do almoço, pronto. Às vezes à noite. É o teu hobby assim principal? Sim, é a literatura, sim, é a literatura. O que é que gostas mais, sim, na vida, de fazer? Eu gosto de correr, gosto de ver uns filmes também, umas séries, gosto de música, gosto de estar com amigos, gosto de beber uns copos, sair à noite. Aquelas cenas das pessoas comuns. É aquelas coisas, sim, sou muito básica. Muito básica, não diria, mas sim muito comum, não é? Aquelas cenas, beber uns copos. Eu acho que também toda a gente, olha, também gosto de beber uns copos, gosto de beber uns cafés, gosto de ir ao café falar com aquele ou com o outro, gosto de correr. Gosto de ler, mas a minha leitura é mais cenas de internet, notícias, etc. Perdi o hábito de ler livros, de alguns anos para cá, mas perdi. Pronto, sei lá, gosto de ouvir música, sei lá, sim, tu por aí também. Sim, a leitura também é uma coisa que quando nós perdemos o hábito, depois há uma grande resistência em retomar esse hábito. Porquê? Porque a leitura é muito exigente. É uma coisa que está a acontecer no aqui e no agora que necessita de muita concentração. Tu, se te dispersas, o livro já não faz sentido, as frases que estás a ler já não estás a correlacioná-las. Por isso é que no mundo de hoje nós temos muita dificuldade em ler. Porque estamos sempre a ser interrompidos, são estímulos em todo um lado. É o telemóvel que toca, é isto. Depois também, sei lá, há livros. Eu sou uma pessoa muito objetiva, né? E há livros que são altamente descritivos. Eu vou encontrar um livro assim. Também não. Eu, quando me apaixonei por a escrita, foi mais ou menos quando comecei a ler aqueles autores norte-americanos contemporâneos que tinham uma escrita assim muito mais agressiva, muito mais direta. Quem é que eram os autores? O gajo que escreveu o Clube de Combate. Quando li o livro do Clube de Combate, mas esse filme é altamente. Depois fui buscar mais livros que ele escreveu em inglês, não sei o quê, e fui lendo. Foi assim que me fez gostar mais de literatura, ainda foi isso, basicamente. Olha, eu também tenho aí um livro em inglês que o meu irmão me ofereceu, é qualquer coisa Fahrenheit, e diz que é um livro obrigatório, eu tenho ali no quarto, diz que é um livro obrigatório, eu disse, tens que ler, mas eu não sei ler inglês, e ele, olha, já sabes ler bem português, também te ensinas a ler inglês. É assim, safo-me, só que a gente não lê com a mesma destreza, né, do que pronto, a literatura em português. Sei lá. Olha, estou-me a lembrar, queres falar desse teu projeto não, do coletivo qual faz parte? O coletivo sim, agora, pronto. É um projeto muito giro, é de autores, alguns já têm livros escritos, poetas leirienses e demais quem se queira juntar, que são iniciativas que levam a poesia à rua, qualquer pessoa que se queira juntar, é as iniciativas de microfone aberto,
tu podes ir e declamar um poema teu, de um autor que tu gostes. Epá, e esta democratização, não é? Do livre acesso, de qualquer um ir e ler e estar presente. Epá, na rua era para haver este fim de semana, não irá haver por causa do mau tempo, não é? Certo. Mas é muito giro. Epá, e ver praças cheias de gente, epá, não digo que a adesão seja massiva, mas pelo menos haver, epá, uma certa curiosidade e haver pessoas que se calhar nunca antes tentavam ler. Eu também não sou boa para ler poemas, não gosto dessa exposição, mas com tudo aquilo que eu puder participar, participo, porque acho que é um projeto giríssimo que no fundo, epá, incentiva as pessoas a escreverem, a lerem. Eu gosto do conceito, e já falei isso contigo. Gosto do conceito que é uma cena rebelde ir para uma praça e tipo está lá. Só que a questão é que estar uma pessoa numa praça a declamar um poema, as muito pessoas monótono, passam e é altamente indiferente. Eu acho que vos falta uma cena tipo uma banda, ali com uma bateria e uma atitude punk ali. Uma atitude punk. A fazer um grande estardalhaço e depois, em vez de declamarem poemas, é terem alguém ali, tipo, a vociferar ali mesmo a cantar o poema. Não. Era capaz de ter mais impacto. Eu já sugeri e estamos a pensar, só que depois é preciso outras licenças, é preciso todo um universo de coisas que ainda não temos. Uma ideia que também está a ser construída, não é? Ou seja, haver música, uma coisa mais dinâmica, haver artes representativas, dança, temos uma miúda que também pinta umas coisas muito giras, epá, haver ali uma concentração de várias artes, epá, o processo artístico a trabalhar e a ideia também é essa, uma coisa que ainda está a surgir. Pronto, olha, boa sorte aí para o coletivo Sísifos. E tudo bom na tua vida e olha, espero que tenhas gostado deste bocadinho. Amei. Maravilhoso. Pronto. E pronto, olha, depois eu corto e isto acaba. Então vá, corta. Vai. Pronto, olha. Não vai sobre nada.